What's up guys of 01 English, how's it going, okay? I hope so. This is teacher Eddie, your English conversation teacher. No vídeo de hoje irei falar com vocês sobre o verbo auxiliar de pergunta, os verbos auxiliares de pergunta. Professor, que lugar é esse? Avenida Paulista, São Paulo, olha para o outro lado. Olha para lá. Estou aqui, fui convidado por uma escola americana para participar de um workshop e de uma feira de intercâmbio, onde estou vendo uma parceria de mandar alunos do 01 English para estudar na Califórnia ou em Las Vegas. Já pensou? Bom, hein? Então, beleza. Vamos falar no que importa neste momento, que são os verbos auxiliares de pergunta, serão os responsáveis e o motivo pelo nosso vídeo de hoje. Os verbos auxiliares de pergunta, eles vêm sempre na frente do sujeito quando tem uma pergunta. Já aconteceu com vocês em português estarem fazendo uma prova ou um concurso, tá lendo lá, chegou lá no final, viu que era uma pergunta, não entendeu, teve que voltar a ler tudo novamente com o tom de pergunta para entender? Comigo acontecia muito. Então, em inglês, os caras estão tão sinistros que em inglês isso não acontece. Vou explicar então quem são eles. Beleza. Primeiro, vamos falar de alguns auxiliares de pergunta. Para o present perfect, a gente tem o have. Para o past perfect, a gente tem o had. Para o verbo to be, a gente tem am, is, are, was e were. No presente e passado já consecutivamente. Vamos lá. Para os verbos modais, nós temos can, could, may, might, should, must. A gente passa-os para a frente do sujeito. Mas hoje vamos falar de algo bem simples, que é o do, does e did. Do e does a gente conjuga sempre no presente. O did sempre no passado. Do, does, presente, did, passado. Beleza, professor, mas por que tem dois no presente? Simples. Porque o do, anote isso aí, pega lá o papel. O do serve para I, you, we, they. O does serve para he, she, it. So, se eu fizer uma pergunta com he, she, it, em vez de usar o do, eu vou usar o does. Se eu fizer para I, you, we, they, eu vou usar o do no presente. Algo interessante que vocês precisam saber é o seguinte, gente. Em inglês, conjugamos apenas uma vez. Grava isso, vou repetir. Em inglês, nós conjugamos apenas uma vez. Sendo assim, se você colocou o does, você não precisa conjugar o verbo. Bom, mas como é que eu conjugo o verbo em inglês, professor? Beleza, muito simples. No presente, na terceira pessoa, a gente põe o S. Uma vez que eu pus o does, eu não preciso colocar o S no meu verbo. Agora vamos falar para o passado. Lembrando que em inglês conjugamos apenas uma vez. Se eu já pus o did, eu já coloquei a minha questão toda no passado. Então eu não preciso conjugar o meu verbo para o passado. Eu ponho did e o verbo no infinitivo sem o to. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Podemos? Então vamos lá. Vamos começar com do. Vou usar aqui São Paulo. Se eu falar assim, ó, você gosta de São Paulo? Se eu for te afirmar, eu vou falar you like São Paulo. Você gosta de São Paulo. Você gosta de São Paulo? Do you like São Paulo? Põe o do na frente. Recapitulando, you like São Paulo. You like São Paulo, estou afirmando. Do you like São Paulo? Estou te perguntando, pus o do na frente da pergunta, beleza? Does she go to São Paulo? Does she go to São Paulo? Ela vai para São Paulo, tá vendo? Em vez de do, coloquei o does, porque é a terceira pessoa, he, she, it. Professor, mas eu não sei nem o que é a terceira pessoa. Cara, muito simples. I, primeira pessoa, you, segunda pessoa. Toda vez que você estiver falando de alguém, já viu aquela história, não envolve terceiros, não? É justamente isso, ok? Então, terceira pessoa é he, she, it, sempre no singular, beleza? Então, vamos continuar. Vamos falar sobre o passado em inglês. Lembra que eu falei que só conjugamos apenas uma vez? Então, tendo em vista que conjugamos apenas uma vez, no passado, a gente vai pôr só o did e o verbo, novamente, não conjugamos. Então, se eu falar assim, afirmando, você foi para São Paulo. You went to São Paulo. De novo, you went to São Paulo. You went to São Paulo. Você foi para São Paulo ontem. You went to São Paulo yesterday. Mas se eu falar assim, você foi para São Paulo ontem, te perguntando, malandramente eu só vou botar o did na frente. Did you go to São Paulo yesterday? Did you go to São Paulo yesterday? Deu para entender? Então, os verbos auxiliares de pergunta, imagina um texto enorme. Daí tem uma vírgula ou um ponto continuativo e começa a pergunta. Em português você não tem nenhuma noção que aquilo ali está começando a pergunta. Em inglês, você, quando bater o olho, você verá o do, does ou did ali na frente. Já vai ler com tom de pergunta e não precisa se preocupar em conjugar o verbo, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Só a regra que vocês precisam saber é o seguinte: não
conjuga mais de uma vez uma sentença em inglês. Então, uma vez você já conjugou para do, does e did, não precisa mudar o verbo vai entrar no infinitivo sem o to. Se for does, não bota s. Se for did, não bota no passado, tá bom? Espero que tenham gostado dessa dica de inglês. Até a próxima. Tchau, tchau.